Laron dia malu ko arena sira ansia tu dizrais ho programa talk show si podcast pontilnya. Maluk sira foi nessa campanha decisão si tribunal digital dili par guido nebe acusado ho caso tráfico droga e Timor-Leste no tribunal aplica termo identidade residência para cidadania siane. Mas bem, decisão ne hamoso prono contra o entidade no cidadão hotu tambah considera que decisão usi órgão judiciário belum forte para cidadão sira. Tanya badi samoi tase hal análise hamutu ko Sr. Camilo Ximenes alesan diretor Faculdade Ciências Sociais UCI UNTL Loron Diak ba Sr. Diretor Loron Diak dia ka idamos benak ida maka Sr. Yusuf Xavier kan sang koordinator already defensor Loron Diak itu Loron Diak mo supaya tabot no vamos para malo corona na insira dia ka depois da acompanha o processo nela how no Sr. Yusuf foto ka análise da quando decisão tribunal be maka saya aplica ba arguido na ciência be maka comete desconfia envolve ihan caso tráfico de droga. Dia pada ulu que akarak aprecia entidade sotutu ni serviço para prevenção no combate crime ilícito sira ali ne caso droga ni. Mas beha ho pergunta sida ne kata itare ho si decisão hotu na be mang juiz halo. Ita lahre pa caso na sia, istare ho si caso sira anterior. Na be ka tudo iha deficiência decisão sira. E que os mais foi espaço para autor sira continua desenvolver sira na rede. Devia ser ter decisão sira tribunais né, atobele hakotu não foi punição ida toran, não dá efeito usi atitude né, horila emaseluk la prática tá. Nós halo medida ida atu fomos apreciação ba serviços entidades sotutu li né autoridade de segurança sira né vem halos esforços também tá tendo kata crime ida droga né lá os crime ida integridade simplesca né mas bem crime ida organizado e tem autoridade de segurança mas tem desenvolve informação sobre cuidado hori assegura kata suspeito que autor ser carne la sala então também crime ida né nia desafio ita ne capacidade autor de segurança né também né kami hari kata liga filafali ho caso arguido na cia nabe ia dentro da flagrante delito não mos ia prova se ver tudo se mídia e tá não encata decisão tribunal né bele ajuda ia buat rua ida hakotu corrente redinha atu desenvolve serania ka halakon factus truma segundo maka bele foi educação ba pública kata aktu ida nela dia aktu ilícito ka consumo droga né los dalam dia tamane bel hamate emenia saúde emenia vida no estraga futuro raida nenia tambane maka ami hanen kata decisão ida ne satan o declaração senhor juiz ne até te kata será em si ne vítima selos maka sai suspeito ba caso dela será que ita ne altera tem que exercício ida atu descobre sim tem que exercício ida extraordinário tamane crime ne droga ne andar crime extraordinário neve ação sira ne tem que extraordinário hori ajuda juiz ne decisão sira e aula fiar ho qualidade o procurador geral ne mais experiência los procurador estagiário ida sim nia experiência clear ia tribunal aula acusação sira hotam evidência ida claro teve no momento halo capturação né e dentro de flagrante delito aturo provas li usi media background atividade né ele sasan sira sendra objeto então acusação senhor procurador né vai né terus decisão juiz né tem que re junta evidência de bem aqui o de né bele decisão né bele for satisfação para o público lá o ba decisão juiznya também tarik kata o mundo século 21 ya mundo digitalização né ema todo da advocacia né social media le mudanças por isso se continua mas agora para senhor dekan a tu foto kan se decisão se tribunal corresponde a uma prova ser deve macahali por se investigador sira ok dia antes a tu colega primeiro itakar que congratula itania Valentin Sir ne bema ko hijin halu sirnia Lauren aniversário da la hat nol rasi itu
e basira ne bema ka mate e sira ne bema ka agora Morris no continuidade te fo parabéns basira tamba husisira e tabela hari nação ida ne bema ka carca justa livre no próspera tuire mahotuni ne hakarka liga ba ohin mai hene hanesan la asnundar dekano mebe nundar emane bema ka observa ba questão social sira no questão política econômica botot e ta liga ba questão de perguntas se bot sirnia relação com droga emana hira ne emana sia ne bema ka fuende down o cair mebe tribunal consegue halo tir primeiro ita hakarka congratula ba entidade de segurança sira hanesan polícia no moço inteligente J2 FFDTL né serviço ida bema ka diactebe serviço ida bema ka hakarka nação ida né tem que lá bawen pronto questão liga ba questão sira ne bema kanesa né hau la osema juiz ida ne bema ka koko lebe código penal código processo penal sinemos quase hau la compreende saída maka haker kiana mas ita karka hau karka todo te observação geral ida com a relação hodene primeiro hau karka futuro né ita ne nação matenek na insira lilusira ne bema ki direito né atu elabora lei ruma primeiro tem que ter cumplicidade nação idania cumplicidade nação idania relação com evolução mundo tecnologia idanema kita foi bele elabora lei ida hodinune bele condena masira ne bema ka halu situação sira ne bema kanesa tamba ne bema ka halo ne laos ita condena ne mebe actu sira ne bema ka halo ne actu sira ne bema ka ihane quer que contra a lei a regulamento o procedimento rai idania agora saída makita hare iha questão idane quer dizer que ida bolo dihan precisa tem que halo tir ida dihan tem que diretamente agora também ita precisa tem que hare cumplicidade caso idane uinsa iha possibilidade rua ne bema que importante devia itane maluk sira itala mai sama itane maluk sira juiz sira ne tem que hare também maka atu sai jurista ida sai advogado ida também define ne destino precisa tem que estuda ida ne bema clean liu precisa tem que experiência e tem estado precisa tem que estar matan da universidade sira ne bema ka hari liu hari direito também relação ho define emane direito emane Morris emane vida agora saída ma kita hare husida ne hawanoi ne ohi hau dihan evolução tecnologia Timor Leste nundar nação ida ne bema ki iha fragilidade e nação ida nemos iha limitações ne bema barak ia emane rai quando dihan kata ita estuda direito assim ne iha facilidade ne bema suficiente ita to hare ililiu itania polícia siramos la ia facilidade ida ne bema bela suportania mas be sirne serviço ne bema extraordinário tradicionalmente ita aceita ida agora saída ma kita precisa hal bahau laos ita le dihan kata tirnemos laos dan liberdade condicional ia processo ida ne bema buka evidência sira para atu completa hodinune lori fale ba iha tribunal mas be bahau devia ser ita tem que hare de dia tamane ma kohina cumplicidade caso ne halusa haurona kata entre sirana insia ida garuamos comete bebê que não sai husi ona pena de prisão e quando iha itania le haula ko liha artigo bal tamba haumo lemos daluma la compreende maybe iha nembak dia kata se ida ne bema comete ona crime ninya sai husi pena de prisão ou ninya processo sira se lá iha tribunal caso ruma ne bema iha ni ita hadokus itania anu si caso sirne por exemplo acontecimento ruma ne bema bakumal haula bele ba hamrike ne ba para benasa mas na realidade boa sira ne bema kanesa ne la iha ita ikusliu ita rona fila fale di hankata o sirane tem que rusiklai depois tau maka sirabai na ba
bela halakun evidência original sira e bela influência decisão política sira ne bemak sira la bela hetan prisão ide na husik né quer dizer que la motiva itania polícia sira ne bemak sira serviço extra tebes mas be ita la inspira sira para sira halu serviço dia kliton. Ok, se kita halo análise da mapa conflito se autor sira balu mak antes ne comete tena droga itare vakatura nele. Quer dizer que ita hakar ka hatene kata ka situação sira ne bema kanesa ne anesa ohi hau temi kata nina complexidade da loma itania análise sira ne bema kiane la client. Mas be ita compreende kata ka quando ita husu e masira ne bema que estuda konaba direito lei ne mo la bel hare lei ne de conforme exigência sociedade idania bel ia possibilidade ia tempo bada kidane bel halu fale suspeito captura suspeito sira parceira tem que ir diretamente. Também situação ida bem macanesa hoje destrói a sociedade toma. Nel also ema ida ema rode também é droga. Itu bosira hare ita até que fila fale batina rua gatina tolo. Depois tem a polícia sira altura polícia imigração also imigração polícia tassinia marina. Nem bem captura droga quase rohi mas situação sira to agora lá com não sei mas sai vítima. E ida ne bela acontece fila fale nessa caso agora vai manancia ne bemak dihan katak siranel aus vítima mebe siranel sai vítima lá aus siramaka usa então agora ita tem que detectar agora sema que siranel bemak fane dia siranel senso se ita halu análise da pergunta nessa nosso senhor Camilo ita halu análise do mapa conflito ida mapa se ita ready ka ia celaruma ne bemak permite ready sirne circular. Sim, primeiro a cara que faz o colégio Sira, e estudo ida na BM que colégio Sira se são halo em 2014, o BMN Indonesian, baran narcótico be Indonesian né haturu kata possibilidade de Timor-Leste nesse sai fato em trânsito no prática droga. Sim. E 2014 e 8 anos de tempo buat nela. E hatu hanuin kata ka ohin ha Dr. Camilo Hatete contentor sia arguido sia nenudar sia lida ba Timor-Leste ne decisão tribunal e a contentor sia ne be tene autoridades marítimas será hala sang no ema tu tukar depois setelah tene ni andamento processo to ne be contentor sua ne Ministério Público rahele ne be ka ia Ministério das Finanças ne okos kari e alfandeia kari sema assegura el to em lorong depois Tesik mai 250 kg de carne a Itara Clara, e a fazer nela, então agora no processo nela insa. Itala berkarna fatim basigredo justiça, e o processo de investigação lá, ela mas ita carvera na mesma. Batina mesmo, e no processo de julgamento e decisão de trânsito em julgado, né povo público é direito a tu atene, a tu acompanha, tá mané direito fundamental é Constituição, liberdade a tu retar informação, nem no dar direito. Agora mapa ba itania situação né tamba primeiro itani fronteiras nomos itani política né bela ajuda a tu empodera itani instituição estado sira ele né autoridade de segurança sira a tal ser nesse serviço e a situação ainda né dever estado ita colia e a contexto do estado né ita ratifica convenções, ita hamusu instrumentos legais sira para depois atuguema, ita labela hamusu de lei sem condições. Sim. Para atuabele reforça aparelho estadunidense, onde bele averigua, assegura kata serviço para prevenção no combate ne tem que ir. Ita lei, mas ita lá meus tática atu para, também tare crime ida droga ne, crime organizado, ne emo capital. Autoridade sira mo sira belsosa. Praticamente Indonésia é a nação vizinha sira. Polícia sira, bobot sira mang tama iha bandar ka, ema servema ka sain tengkula ka serneba fahan no utiliza ema kiak sira sai hanesan pengantar. Ikus mai kair luri pada. Ta ita ni situação ne mo se tem hare tamba ho estudo sira ita ratifica tia convenção sira depois ita mos iha itene lei rasika tu assegura. Maybe itala atu halo prevenção no punição sira, maybe itarasik la ajuda hodi decisão judicial ne autoridade judicial ne la ajuda para prevenção ne se continua espaço para itane jovem sira tu prática itarere te pode observa aí a social media quase que
público toma, questiona Sim. decisão juiznya. Maiores entidades outro, nem a tudo kata saída. Timor-Leste, povo, que cidadão, maioria os camada jovem, população Timor-Leste nem jovem. Então jovem será toda será minha posição, será minha preocupação, ba e tem a decisão será. Então e também reto, foco no problema né, problema ira mas kita tem decisão será lá forte. Atu assegura kata. E cara que necessita tu halo reajustamento para quadro real ser. Sim, também mak ita hare kata que ia indeficiência ka, ia la harmonia entre lei lei inang lei wan sira, ita precisa ajusta. Los eti hanemes que estamos a força ita na autoridades policiais, a nessa psica ou PNC que inclui polícia investigação criminal sira, inclui ita no serviço de inteligência para atu atene tática manobra sira na bemaka crime dan halo grupo sira halo tamba ne liga ao capital no recurso sira tamba nema que lá oset questão lei mas questão iha recursos facilidades ou satu a detecção mo serviço bilaterais sira bema ita halo ao Austrália ou Indonésia iha questão combate e prevenção nya iha o hirita acompanha informação se medicina kata arguir serus relação com família governante ou poder político balu. Cara que decisão ser de ita nota que tendência interferência política rumah. Ita desconfia buat rua. Ia conspiração, ia decisão. Selok mak influência política ia processo futi decisão do juiz. Lá segredo itania ia tinan rua katolo bakoto ia senhor kerala sanan jumau nia tempo neba senhor comandante de investigação criminal Calixto Gonzaga acordar tribunal hatete kata mandado ba detenção no nene hetantia liberdade husi hasai emane ba Indonesia tambah ordem husi senhor sanana ne ida. Ora, a situação será que liga fila falmai, ne foi uma fragilidade by órgão judiciário. Tamanema ka, não dar ativista para direitos humanos, eta cara decisão juiz ne de asliu, mas vemos juiz level decide sala, né, so doutor Camilo Hatete. Ita representa estado atu halo decisão ruma, mas vemos quebra fali público de confiança para tribunal. Ita tem que assegurar, né? Nebe hanso inte bot ne perguntas ya possibilidade ya tambah ema sira be maka ohin loron nyongan sira nelos ema bai bain ema nebe poder osan ya poder político mos agora dadau ya knar importante is governação ne rasa larang rasa então itare ya discriminação ya decisão sira itare juga gama ne rasa situação juga gama ne sanmos pemakai mas momento captura lá o evidência de ne nia toca fato em selo, polícia reta ne fato maklurin ba. Mas diferente ou será também sama decisão juiz nia ne basira na sia ne aplica medida coação tir. Mas agora juga gama tem que ba prisão preventiva depois nia halai sai e kusma ita ho colher selo ne reta pena efetivo ou prisão 8 anos de prisão. Neka te colhe com a princípio igualdade e a perspectiva de direitos humanos ne ita hamuso discriminação. Ema ba tribunal ne atu hetan lia los ba sala mesmo que nia sala mas tem que justo além de nemos juiz tem que garante nia lia los ne label hamus fali injustiça ida e a público ele ida nem justiça social a tudo lamentações hoje família vítima colega juga manien ba decisão juiz nia ne tamanema que thare tama sama kita exige atu iha tirnel adequado tambah a possibilidade de ser belalai tama sama kalai iha referência a tudo itani ex-ministra finanças nebe decisão juiz nian hoto ministra halai beliur agora sema bakar selo cidadão estrangeiro ida cita hoto nia passaporte depois ni hone feng halai subetan aluga carreta não vai usar buat serah. Tamane itu fragilidade questão de segurança de liu e terrestres e marítimas. Também que tem que assegurar a decisão juiznya. Para level halakon factos, não evidenciar, não level influenciar, Dr. Camilo Temi. Dia ka hakar filaba Dr. Camilo tu foto análise da
mas que o doutor kuliah lá num rato samba e área jurídica. Mas o doutor foto doutor minha opinião, ele a independência órgão judiciário seria tomar a decisão será nessa caso ser nebe maka e a ligação e a rede nebe maka forte. Dia, primeiro, o mundo né, buat dua importante, poder político e poder econômico. Também dalam balão sociedade sira sempre diangkat nebe mak na ukmanu tolo dalam rumah cadeia sem justiça nebe mak claro. No sira nebe mak foti buat ida nebe mak buat dalam rumah hanesan lá buat ida basia. Tambah sira poder político e sira poder econômico. E caso sira nebe mak ohin colega Inocêncio apresenta, né, caso nebe mak ita considera fatal ba estado idania. Nebe mak itabel dihan estado Timor-Leste no estado ida nebe mak entidade sira di liu sira nebe mak ya tribunal la garantia estado idania na continuidade ba ya futuro. Itabel sai hanesan América Latina sira, itabel sai hanesan África sira e itamos belesai hanesan nação sira nebe mak ya mundo também tem fragilidade idania ema bele drop buat sira nebe mak bel destroy ita tem jovem sira e futuro. Agora saída mak kita precisa tem que aprender o si idane. Primeiro mak itania juiz sira precisa tem que tudo sira na profissionalidade ba ema nebe mak estuda com aba direito. La osa apenas o insama que ita bele assegura hodinune ita bel hetan benefício rumena ba tanto a fiar katak sira lahetan mas be influência poder político bele hamono sira na profissionalidade no dar ema juizida tamanema que tribunal ne sira tem que teto no decide dia se ita hasoru deite buat kikuan ida hanesa ne ita halona ida ne how acompanha por exemplo mania advogado ida ne be makasli e Indonésia Hotman Paris nia antes atumai defesa ba ema ida nia dihan itaru taru tia be nasane haufiar katak orsida artigo ida nema ka juizne se aplica tamba saida tamba ema hatene tiana fraqueza ga ou dificuldade ne be maka ema juizne ia tamba ida nema ka juizne tem que hatene o insama bel hal hodinune advogado sira label tama fale hatene saida mak ita se hal antes ita to decide ne em hatene tiana antonia buka artigo sira ne bemak atu bel combate idea sira ne how fiar kata ida hanesa ne label mosu ne e saida mak ita ne estado ne precisa tem que hal tamba ita depois de acontece né tem primeiro ministro parece baona hasoro presidente da república e tem primeiro ministro assim como sai meio de hankatak ne laku intervém tamba ne caso ne tribunal makaten mas Pahau devia ser não dar primeiro-ministro e ao mesmo tempo ministro interior e precisa ter que tomar semanas de atenção liu ba polícia sira a situação sira ne bema canessa ne o presidente da república precisa mostrar que hal for atenção o bolo procurador geral da república para hato na prestação relação ao caso ne também ne exigência povo ne nela problema tribunal também ita lakui para futuro ne nação ida ne bema ka ohi ita dia fragile tamba ita la buat tutu mas ita ne sociedade ne dia ko ita la sai hanesan nação bosira hanesan e Brasil ita la bele sai hanesan ida ne nação sira ne bema karke bote mundo mas be muris dit ho droga sira ita la bele ho ida ne ita iha potência barbara mas be como ita ne capacidade ita ne ema sira nia e estado ne tem que garantir ao boa sira ne be makanesa ne hodino ne para futuro labele jovem sira muno ba situação sira ne be makanesa ne bo sira hare ami sira docente no professor sira e ensino secundário sira se tem jovem sira mak sai hotu ida ne sai da magita bel halo ita hanorimo dal ruma sira la coituron tamane agora por exemplo evolução tecnológica ne está difícil ona Satan aumenta tan droga nebe maki haone se difícil li fale vai a futuro se enquanto itala hatene destino o raida ne ita toloriban be tamane me tene destino raida ne iha jovem sirne lima tamane ma kita precisa sociedade o todo akar hamri hasuru decisão tribunal linha nebe ma precisa tem que ter tudo dia e presidente da república tem que tal questão ainda né no diretamente bolo
o Procurador-Geral da República para a prestação em relação ao caso dele. Ok. Dia, relasi atu ba ideia final da discussão, né? Atu toco então com uma medida preventiva. Hari se complexidade caso droga, né? Saída exercício seria uma autoridade será tem que halo para aposta para a prevenção no hakotu ready droga. Hanoi ne dalam bara kita rona botida bolu dihantir dalam rumah mais de 72 horas. Belega lai tem que estar labora fila fali liu autoridade sira nebema que justiça halo fila fali lei ida nebema que ita tem que tahu ida nebema que 72 horas no ida nebema que labele 72 horas. Por exemplo, ida acusa malo claro que tem que 72 horas tambah acusa de sida bele dia kata kene bele castigo gala. Mas bem situação sira ne bema khanesa ne hanoi ne la precisa tem que 72 horas bele 30 dias ou 2 semanas ne bema que ne ba para polícia sira bele investiga ne bema klean liu buka evidência sira e antes itala bele haruka emane parnia batama ulukulai ia ni família para bele ia possibilidade bele halakun evidência sira no ia possibilidade bele ohinta ne colega inocência dihan katak bele intervém política ne tama halara ne ba tamba família ne quer dizer que família na fat satana nesan kar ki ligação balo família ema poder político sira ia tama ne ma hanoi ne precisa tem que estar fila fale Liliu ministro da justiça bele galai hanesan ohin ne emane be mak bele 72 horas ne mak hanesan ida ne beno emane be mak la bele 72 horas de me bele possibilidade for a polícia sira para sira tem que investigar clear satana hanesan evidência ne be mak polícia sira heta ne evidência ne be mak ema bolo de completo no ne bele ba que era siena preventiva me be na realidade ta for faletir ida ne. Ok. Ya kasih necessário para medida preventiva. Exercício seria uma autoridade no interior de Sirhato outro tem que halo para hakoto ka prevene atau realizar ne bela expandatan de atividade. Primeiro, caso droga ne inimigo público, ne responsabilidade entidade estômago, também natureza crime público, e muito bela participa. Se ela participa, lei ne mos toma ita mos la parte ya ready dane. Segundo, baita na autoridades policiais sira, ita pode ser lá pela desanima a decisão juiz nian, mas que ne decisão juiz, mas juiz mos lá os maroma, para ita lá pela questiona ni decisão sira. Terceiro, baita ni governo, ba estado toma atu tal orçamento ida adequado, onde aperfeiçoa ba melhoramentos serviço ba prevenção no combate nian, onde não é lá ihatan no hasai liman politik nian ia processo judiciário husik independentemente judiciário ne lao depois ita tem que tal osan hudi hadia sirania bem-estar no funcionamento ba tribunal no mos ita autoridades policiais sira no ba jovem rasik ita maknudar agente transformador ita maknudar vertebrata ba país idane ita tem comporta itanian tambah raida ne em sacrifica em minha vida hoje na sua infantil sira comemora batinan hat nulu resin hitu e sira ne jornada jovem ser lá aproveita sira investe toma ba libertação pátria então ia ter tempo o insama que usa tem matene que tem capacidade atau ajuda tem sociedade ne atubele muris ia tranquilidade paz no harmonia no na fatin hadok anu si tentativa sira nebele lori ita batama ia degradação moral no lori ita sai hanesan hewa ita urine ita label sai jovem ida dia ka nebe util baita na sociedade tau ita tutu ia responsabilidade mai be hanemos husu ba tribunal liliu juiz titular ba caso sira hare caso ne ho cuidado tama beli efeito ba ita bot sira decisão no decisão juiz ne label fotoran mos ba estado sem hira ita decisão sala arguido sira osan sira bel halo recurso sira husu denuncia calaniosa ka pengembalian nama baik se mak si halo gasto jane ni estado mak si sai osan tambah ne mak tem cuidado e qualquer decisão ne quebra ne impacto sira tambah ne juiz ita tene kata juiz ne ema matene ema sabedoria
e conhecimentos legais, mas mesmo lá o direito formal sira, mas também usamos jurisprudência, atuare com a buat serne. Lei artigo serne det mos lá to, mas tem que hare uma complexidade no buat ser selo para ajuda ter decisão sira. E a mim somos ba Conselho Geral Magistratura, atuaremos na avalia ba desempenho meritismo juiz titular caso do distrito dele, né? Será que é decisão de los do independente do Nicola? Se lá los saída maka Conselho Geral Magistratura na halo ba juiz né. A mim husu atu liu si porque sida né atu emototu hare no buat sekali que musu efeito rumah lela ketidakharmonisan antara hukum autor legislador sira labele vota det mas tem que compreender ni substância da rumah efeitos para lei sira tamamos tem distintos deputados sira autor legislador sira lá compreende ni substância e cosme aprova det jadi tem que aprova a responsabilidade tem que ter ni dia efeito ba lei sira não hira entrada em vigor ni atu regula ema também tem que cuidado ba assunto sira. Dia obrigado pela disponibilidade, senhor Inocêncio, senhor Camilo. A partir de informação importante, certo? Hanen kata opinião sira wain bela nessa exercício da autoridade sira pela toma e atenção. Dia maluk sira ne maka rohan si forecast pa isa mohin si fontil te hen kata autoridade sira na fatin exerce serenia função atu bele halo investigação mi client no entidade sira hotu tem que precisa contribuirmos para processo de investigação atu ne bele hetan justiça ne maka adequado pa autor sira hawan disia todos reis atau loron dia